Na entrevista de emprego, então, vão perguntar para você: Can you tell us about your previous experience? Você pode nos contar sobre a sua experiência anterior? Para você falar sobre uma experiência anterior, né? A palavra previous aqui, ó, significa anterior. Você vai usar dois tempos verbais, basicamente, o simple past e o present perfect. Tem mais, mas os mais básicos e mais práticos são esses dois aqui. Qual que é a diferença entre eles? Então, o simple past você vai deixar para usar para quando você falar uma experiência que você teve em uma empresa que você não trabalha mais nela, tá? A ação ela já começou e já terminou lá no passado. Gramaticalmente falando, a gente chama isso aqui de concluded actions. E o present perfect você vai deixar para usar quando você estiver se referindo a uma experiência que você está vivendo, ou seja, você entrou numa empresa e você ainda está nela, tá bom? Então, gramaticalmente falando, a gente chama isso aqui de not concluded. Por quê? Porque a ação não acabou, você ainda está trabalhando nessa empresa, tá? Agora bora ver na prática como que isso aqui funciona, porque é muito mais fácil, beleza? Então, a frase que a gente vai usar como referência é eu trabalhei. Então, I worked. E aí, na hora que você falar I worked, vai abrir um leque de opções, de preposições para você utilizar. Eu vou te ensinar 4 preposições que são as mais comuns aqui, tá bom? A preposição at, in, que mais? With e for. Qual que é a diferença que tem entre elas? Olha só. Vamos supor que você trabalhou no Banco do Brasil. Então, você vai usar a preposição at quando você utilizar o nome da empresa que você trabalhou, tá bom? A preposição in você vai deixar para utilizar quando você estiver se referindo ao ramo, por exemplo, a estrutura, por exemplo. O Banco do Brasil é um banco, né? Então, você vai utilizar e falar assim, ó, in a bank. A palavra with significa com. Você vai deixar para usar para dizer com que você mexe. Então, vamos supor que você trabalhe com, sei lá, com computadores, com base de dados. Então, I worked with database. E a palavra for significa para você dizer para quem que você trabalhou. Então, I worked for IBM. Mas é o seguinte, o que mostra que você tem domínio sobre esse tempo verbal é dizer quando isso aconteceu, porque é uma característica do Simple Past. Então, vamos supor que tudo isso aqui tenha acontecido em 2021. A preposição que se refere a ano é in. Então, in 2021. I worked at the Banco do Brasil in 2021. I worked in a bank in 2021. I worked with database in 2021. I worked for IBM in 2021. Ok? Esse é o Simple Past. Uma referência de tempo bem bonitinha, tá? Preposição, um ED bem pronunciado, sem o som desse E aqui, ó. Você só fala worked. Você pulou do K para o som do D. Agora vamos falar sobre o Present Perfect. A estrutura gramatical ela muda um pouquinho, porque afinal de contas você ainda está lá. Então é uma ação que começou no passado, mas ela não acabou ainda, porque você ainda está trabalhando lá. E aí, na hora de montar a frase, você fala I've worked. Bora continuar seguindo o primeiro exemplo lá do Banco do Brasil? Então fala assim, ó, I've worked at Banco do Brasil. Eu trabalho no Banco do Brasil. Agora eu vou te ensinar 2 preposições, tá? No presente perfeito, as preposições mais comuns são since e for. A diferença entre elas é o seguinte, since significa desde. Vamos supor que você trabalha no Banco do Brasil desde 2021. Você coloca uma data em específico, né? Since 2021. Então, são 2 anos, né? Então, I've worked at Banco do Brasil for 2 years. For 2 years. Há 2 anos. E é assim que você diferencia esses 2 tempos verbais e mostra que você não é apenas fluente, mas que você também tem domínio da estrutura gramatical. Beleza? Até a próxima aí.